Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Adenilson, quero te receber aqui muito bem em mais este vídeo aqui, estilo Clark Kent, como você pode ver aqui atrás, a nossa fazenda, mas tudo isso vem agregar a palavra que eu tenho para você hoje. Tenho certeza que você vai achar sensacional essa mensagem que eu vos trago. Eu já falei sobre fé em outros vídeos anteriores, mas em nenhum desses vídeos eu cheguei a comentar o que eu estou para revelar para você neste vídeo. Tem muitas pessoas que gastam muito dinheiro com cursos para entender parte do que eu vou falar para você nessa mensagem. A única coisa que eu quero pedir a você e fazer um combinado que se você gostar desta mensagem, se essa palavra virar algumas chaves aí na sua mente e lhe trazer uma compreensão maior da palavra, eu gostaria que você fizesse o seguinte, vamos combinar aqui? Você vai se inscrever neste canal, você vai dar um joinha neste vídeo e vai deixar um comentário falando sobre o que você viu nessa mensagem que te surpreendeu. Combinado? Podemos combinar então? Chega aqui mais perto. Olha só o que eu vou te dizer. Então vamos lá. Eu vou relatar para você aqui um caso que aconteceu lá em Lucas no capítulo 8, versículo 43. Mas antes disso, já reparou que em muitas passagens do evangelho, Jesus chegou para alguém e disse: "Vá em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou"? Já reparou nos momentos que Jesus diz isso? Então, neste momento não foi diferente. É sobre esta fé que eu venho falar para você hoje. Havia uma moça que já há 12 anos estava com um problema de fluxo de sangue, ou seja, era uma questão contínua do qual estava trazendo grande transtorno para essa mulher. Tanto na questão financeira, porque ela já tinha gastado tudo que ela tinha com o médico e nenhum solucionou o problema dela, quanto na questão ali de saúde, né? Porque imagina uma mulher 12 anos ali continuamente perdendo sangue, ela já deveria estar com problema de anemia seríssimo, e sem contar também que as mulheres durante esse período elas tinham um ritual de purificação que ela tinha que cumprir, ou seja, o ritual dela nunca acabava, e tinha também a questão ali social, porque imagina, uma pessoa 12 anos com um problema, fica muito difícil de você esconder esse problema há 12 anos ali das pessoas que estão convivendo com ela, não é? E quando essa moça ela viu Jesus, ela fez um voto com ela mesma. Basta somente eu tocar no seu manto e eu ficarei curada. E assim, essa mulher saiu ali, a multidão, todo mundo ali espremendo Jesus, e ela saiu, driblou um, driblou outro e tocou ali no manto de Jesus. E no mesmo momento, o sangramento dela parou e ela ficou curada. Mas neste mesmo instante, Jesus falou: "Opa! Quem me tocou?" E ficou procurando quem me tocou e olhava ali. Aí Pedro falou: "Mas Senhor, tá todo mundo aqui te espremendo e o Senhor ainda vem perguntar quem te tocas?" Ele: "Não, alguém me tocou. E eu quero saber quem me tocou porque saiu virtude de mim." Ou seja, aquele toque que a moça deu nele foi um toque de fé no qual não passou desapercebido. Mesmo essa moça tendo chegado por trás de Jesus e tocado na barra, sabe? Tocou ali na barra do manto de Jesus e Jesus já... Alguém me tocou. E ele olhou em volta e aquela moça, né, não teve como esconder aquilo. Ela pensou que ia passar desapercebida. Também pela mesma questão da multidão talvez estar ali espremendo Jesus, né, todo mundo apertando ele. Como ele vai notar que eu simplesmente toquei ali na borda do manto dele? Mas Jesus notou. E a moça não teve como esconder e disse: "Olha, foi eu", e contou, né, a situação do que estava acontecendo ali com ela. E Jesus falou: "Tem de bom ânimo, minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz." Jesus consegue enxergar a nossa fé. Ele consegue ver o tamanho da sua e da minha fé nele. Você vai ver este caso em Mateus no capítulo 8, no versículo 5,
do qual Jesus encontra com um centurião romano e ele vai lá e pede para Jesus curar o servo dele que estava paralítico e atormentado. Jesus falou: então irei lá curá-lo. O centurião romano respondeu para Jesus: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Ou seja, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem de autoridade. Eu digo aos meus soldados, vão, e eles vão, digo a outros, vem, e eles vêm. Eu também tenho servos, do qual eu digo vá, e ele vai. E Jesus disse: não encontrei tamanha fé em Israel. Diante do povo escolhido, eleito e separado por Deus, Jesus não encontrou esta fé. Imagina a fé desse centurião romano, do qual Jesus se espantou de tamanha fé manifesta por aquele homem. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como tu crestes, te seja feito. E naquela mesma hora, o criado do centurião romano sarou. De contrapartida, nós iremos encontrar uma passagem semelhante a essa lá em João, no capítulo 4, versículo 46, quando Jesus estava indo lá para Caná, na Galileia. Lembra o que ele fez lá? Exatamente, lá foi o local onde ele transformou a água em vinho. Aí chegou um nobre, encontrou com ele e falou: Senhor, eu rogo-te que vá e cure o meu filho que está à beira da morte. O cara ficou lá implorando para Jesus, né? Esse camarada, ele veio lá de Cafarnaum atrás de Jesus para que ele fosse até lá curar o filho dele que estava à beira da morte. Aí Jesus falou: se vocês não verem milagres e sinais, vocês não vão crer, não é verdade? Para você ver a ousadia desse camarada com Jesus, ele chegou: Senhor, peço-te que vá logo, pois meu filho está morrendo. Ou seja, o camarada ainda ficou acelerando Jesus para ir lá. Que coisa, não? E aí, ao que Jesus disse: vá, seu filho vive. Aí o cara... E crendo, né? Ele foi, né? Mas só que se você ler assim, e você se colocar ali na passagem, meio que numa lexo divina, sabe? Nessa questão onde você tenta ali ver um paralelo, se imaginando naquela história, você vê que Jesus não se agrada da mesma maneira como ele se agradou da fé do centurião, e nem mesmo deu a mesma resposta que ele deu para o centurião. Ele disse para o centurião: da mesma maneira que você creu, assim aconteça. Já para o outro camarada, ele vai, seu filho vive. E o cara foi. E aí, já no meio do caminho, quando ele estava chegando lá perto da casa dele, os servos dele encontraram com ele um pouco antes dele chegar ali, determinada parte do caminho. E aí os servos dele vêm com a boa notícia: Senhor, o seu filho vive. E sabe o que ele pergunta? Em vez dele glorificar a Deus ou qualquer outra coisa do gênero: a que horas mais ou menos foi isso? Aí os servos responderam para ele: foi mais ou menos ontem, umas 7 horas. E ele percebeu que foi exatamente na mesma hora que Jesus disse para ele: vá, seu filho vive. Percebeu ali um paralelo do centurião romano? Talvez Jesus esperasse que o centurião romano agisse mais parecido com este camarada lá de Cafarnaum do que a maneira como ele agiu, porque em Cafarnaum Jesus estava ali andando o tempo todo, realizou muitas coisas ali em Cafarnaum. Jesus era muito conhecido naquela região. E a incredulidade daquele camarada ali surpreendeu. E aí, depois disso que aconteceu, né, que confirmou o horário, ele viu que foi mais ou menos exatamente na mesma hora que o filho dele ficou curado. E fala: e os da casa dele creram. Ou seja, a fé deles foi condicionada àquilo. Foi condicionada. Depois, não. É tipo assim, se tu fizer, eu vou crer. Se não fizer, eu não creio em você. O centurião romano já não chegou assim, já chegou: Senhor, eu também sou homem de autoridade. Dize só uma palavra. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Com essa ocasião vai ficar ainda mais claro para você. Escuta só, lá em Mateus no capítulo 13, eu tô só citando as passagens para você porque eu quero te incentivar a ler. Eu gostaria que você fosse lá nessas passagens onde eu estou citando e lesse capítulo e versículo do que eu estou falando. Lê lá tudo.
Porque através disso eu quero te incentivar a buscar na palavra e aprender bem mais do que você aprenderia com aquilo que eu somente estou te dizendo. Então, para você melhorar sua compreensão, eu gostaria que você fosse lá e buscasse também na palavra. Combinado? Lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 54, você vai ver a seguinte situação, na qual Jesus está ali pregando nas sinagogas e de repente as pessoas ficam maravilhadas. Nossa, da onde vem este conhecimento? Que tamanha sabedoria é essa? E de repente, alguns se levantam e dizem, este aí não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Não conhecemos também os seus irmãos? E aquelas pessoas endureceram o seu coração e não creram em Jesus. E naquela região, que era a região onde Jesus também era conhecido e seus familiares também, não creram nele. E Jesus só fez ali pouquíssimos milagres, impondo as mãos sobre algumas pessoas. Tá entendendo aonde eu quero chegar? Então continua aqui comigo, não perde o foco não. Tenho certeza que você vai entender completamente essa mensagem e estou trazendo toda essa bagagem para agregar ela na sua vida agora. E um pouco anterior ainda a este versículo, mas ainda em Mateus no capítulo 13, você vai vendo Jesus dizendo o seguinte, em que posso comparar o reino de Deus? Aí ele diz, o reino de Deus é como uma semente de mostarda que o homem semeou. Em outras ocasiões você também vai ver Jesus falando a respeito dessa questão da semente de mostarda, como no caso do menino que estava possuído por um demônio, que ora ele caía na água, ora ele caía no fogo, e que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar este demônio. E eles foram lá questionar Jesus e disseram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E aí Jesus diz para eles, se tiverdes fé como um grão de mostarda, você pode dizer a esta moreira, saia daqui e planta-te no mar, e ela iria. E Pedro, ele não caminhou nas águas, mas ele caminhou até ele duvidar. E quando ele duvidou, ele afundou. E Jesus disse para ele, você afundou porque você duvidou. Não sei se você está percebendo, meu irmão, minha irmã, a respeito dessa mensagem que ela daria dias de pregação, de meditação, de contemplação, de uma infinidade de coisas, porque é neste ponto aonde Jesus está mostrando um grande mistério que está ali na própria palavra e que muitas pessoas passam desapercebidas, ou talvez isso tenha sido proposital. Não sei, mas o que eu sei é o que está escrito o seguinte, Jesus ele diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Em outras traduções você vai encontrar, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí, como é que fica? É divergente essa palavra? Não é divergente? Basta você ir na compreensão do que está dizendo na mensagem. Os discípulos foram lá e questionaram, Senhor, por que não conseguimos expulsar este demônio? E Jesus disse para ele, por causa da vossa pouca fé, por causa da sua incredulidade. Ou seja, Jesus estava dizendo que a fé deles era pequenina. E logo em seguida, Jesus vai dizer que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, ele poderia dizer para a moreira sair daqui e se plantar no mar, ela iria. Jesus ele não estava dizendo para ele, que bom que vocês têm uma fé pequenininha. Não. Agora vamos mudar aí essa situação e dizer de uma outra forma. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, diga esta moreira, saia-te daqui e planta-te no mar, e isso acontecerá. Ela vai sair e vai se plantar no mar. E aí, como é que você tem fé? Do tamanho de uma semente de mostarda ou como uma semente de mostarda? Às vezes tem até pregadores que nunca viram uma semente de mostarda e pregam acerca dela. Eu já vi diversas sementes de mostardas ali diferenciadas. Tem umas que parecem ali um grão de, sabe, soja, pequenininho. Outras vai parecer ali um grão de areia, tem diversos tamanhos. Em um retiro que eu estava trabalhando, tinha momentos ali que ia ser trabalhada essa questão da fé, né? Então eu conversei com o pessoal, vamos arrumar aí semente de mostarda, dá pro pessoal, né, que vai participar dessa pregação.
E a gente arrumou e deixou lá na cadeirinha das pessoas aí e falou, ó, isso daqui é semente de mostarda. Só que era daquelas bem pequenininha que parecia de soja, sabe? Aí as pessoas falam, nossa, que legal. Então muitas pessoas não conheciam a semente de mostarda. E logo na sequência veio o pregador falar, nossa, a semente de mostarda ela é tão pequena que você precisa de um microscópio para enxergar. Aí o pessoal olhou assim já tipo, eu acho que esse camarada não sabe do que ele tá falando. Então, como que é a sua fé? Como uma semente de mostarda ou do tamanho de uma semente de mostarda? Ou daquele jeito que o pregador falou, que você vai precisar de um microscópio para enxergar essa semente? Olha só, compreendeu o mistério? Jesus tinha acabado de criticar os discípulos por eles serem cristão bully. É, cristão bully, de pouca fé, que a fé deles era pouca. Então por que que Jesus iria dizer sua fé é pequenina, do tamanho de um grão de mostarda para fazer grandes coisas? Não, mas como um grão de mostarda. E como seria a fé de um grão de mostarda? Já perguntou a um grão de mostarda? Então se imagine sendo agora um grão de mostarda. Se você fosse um grão de mostarda, como você teria fé? Ou seja, eu sou um grão de mostarda. E o que um grão de mostarda pode fazer? Lança ele na terra e você vai ver. Não é por conta da semente ser pequenina, não. Não se iluda somente com o tamanho da semente da mostarda, mas lança ela na terra para você ver o que ela vai fazer. Ela não duvida do que ela é capaz de fazer quando ela é colocada na terra. E a sua fé, quando ela é posta à prova, o que você é capaz de fazer? De chorar, de lamentar da vida, de reclamar do governo, de reclamar com a sua situação atual, de reclamar que outras pessoas que estão fazendo com que a sua vida não vá para frente? E se você fosse um grão de mostarda, do que você simplesmente precisaria? Somente da terra. Somente da terra para mostrar do que é capaz. E quando ela cresce, vem as aves do céu fazer ali os seus ninhos. Eu fico imaginando ali as sementes ali, uma lado a lado da outra. Tá ali a semente de uma coisa, a semente de outra coisa, e a semente da mostarda, e as sementes conversando. Rapaz, eu sou grande, mas eu não tenho o mesmo potencial dessa semente de mostarda, não. Nossa, ela é pequenininha, mas ela vai ficar muito grande. Já viu alguém grande subestimando alguém pequeno e tomando um pau? Por quê? Porque aquela pessoa não é pela altura, não é pela estatura, não é pela aparência, mas é pelo potencial. Então, se você tem uma fé como um grão de mostarda, ou seja, como o potencial que um grão de mostarda tem, quando ele é lançado na terra, de crescer e de se multiplicar, você pode dizer a essa moreira, saia-te daqui e lança-te no mar. E isso acontecerá. Virou a chave. Olha só um outro mistério que eu tenho para te contar a respeito da mostarda. A mostarda é um dos vegetais crucíferos. Já ouviu essa palavra? Crucífero. Você sabe por que este nome crucífero? Exatamente, porque na estrutura desses vegetais tem um formato de cruz. Será que talvez seja por isso que Jesus cita tanto essa questão do grão de mostarda? Há de se pensar nisso. Tem também nesses comparativos onde Jesus está comparando o reino de Deus como uma medida de fermento, ou seja, ele tá falando uma coisa ali que pode ser pequena, mas é o potencial que aquela coisa tem. O potencial que aquela coisa tem de crescer, o potencial que aquela coisa tem de evoluir. E você, qual é o seu potencial? Se você voltar um pouquinho mais para trás, nesse mesmo capítulo que eu tô falando, olha só que coisa ali, uma emendada na outra. Jesus estava falando da parábola do semeador e ele fala que quando a semente cai no terreno fértil, o que acontece? Ele dá 100, 60, 30 por um. Ou seja, ele multiplica. E aí eu te pergunto mais uma vez, qual é o seu potencial? Deus, quando ele acaba de criar um homem, você pode conferir lá em Gênesis, ele fala, sujeitai a terra, dominai sobre os animais, ele fala uma infinidade de tipos de animais e fala para o homem,
Sujeitai e dominai. Mas não confunda que Deus não está falando isso com relação aos homens, tá? Que ele fala sobre sujeitar a terra, sujeitar aos animais, ou seja, governar a terra. Tem espaço para todo mundo governar, porque Deus deu um talento para cada um, ou seja, para que esse talento sirva para manutenção onde todos possam conviver bem, onde todos possam ganhar, onde todos possam manifestar ali o seu potencial. Não é porque um fala, ai, eu sou mão, mas eu sou infeliz porque eu não sou pé, e o pé fala, ai, eu sou infeliz porque eu sou pé, eu tô no chão, eu não sou mão, aí o outro, ai, que triste, eu a mão e o pé porque eu não sou cabeça. Não, todos nós fazemos partes de um corpo bem organizado, que é o corpo de Cristo, que nós chamamos de igreja. Nós somos esta igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E como membros deste corpo, nós temos funções, nós temos capacidade, nós temos potencial. E um potencial do qual Deus depositou a todo homem é o de sujeitar e de submeter a terra. Este potencial está dentro de você. Por que você acha que Jesus disse, se estiverdes em mim, vocês farão obras como as que eu fiz e ainda maiores do que as que eu fiz? Não se ligou ainda? Este é o potencial. Ele veio aqui justamente para virar a chave, para falar para você, percebe o tamanho do poder que o Pai deu na sua mão. É isso aqui que eu tô te dando, ó. Eu vou te mostrar o que você pode fazer. Cura um. Olha, eu vou te mostrar o que você pode fazer. Aí eu te pergunto, o que você tem feito até hoje com os dons que você tem? Com os talentos que você tem, com a capacitação que você tem, com o estudo, com a graduação, com a formação ou com a experiência de vida? Não sei, não sei que dom eu tenho, não sei qual que é o meu talento, não sei, eu tenho medo de fazer isso aqui assim, assim, assado, não. É por causa do outro que eu não consigo, é por causa da crise, é por causa do governo, é por causa. E aí? Aí você pode dizer, mas eu sou pequeno demais perante a fulano, ou perante a situação X, Y ou Z. Quem sou eu para isso, ou aquilo outro? Quem me dera. Isso é só um sonho. Olha só que coisa extraordinária Deus fez. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir aos sábios, as que não são para confundir as que são. Ele não pegou pessoas ali que eram consideradas pessoas que sem instrução, pessoas sem capacitação, e não foram esses que transformaram a história, e não é por meio deles e através deles que a mensagem, a boa nova chegou até nós. E olha que tem 2000 anos aí rolando aí de história, e quantas pessoas não nasceram, já morreram, e quantas não vão nascer e não vão ouvir falar desses homens e não vão aprender com a história ali escrita por meio deles, inspiradas pelo Espírito Santo. E se eles ficassem pensando, tadinho de mim, quem sou eu? Sou um mero pescador. Jesus estava mostrando, se tiver fé como um grão de mostarda, você pode. Se um grão de mostarda pode, ele sabe quem ele é. E você? É isso que você tem que buscar. Você tem que buscar quem você é, qual é o seu potencial, o que você pode alcançar. Você já ouviu falar de um camarada chamado Stephen Hawking? Eu sei, ele não é cristão, mas não é sobre esse ponto que eu quero falar. É simplesmente pelo tanto de coisas que este camarada conseguiu fazer, o tanto que ele contribuiu para a física, para a ciência e as limitações que ele tinha. Ele não conseguia nem se mexer. E quanta coisa ele não fez? Não escreveu livros, não fez uma infinidade de coisas? Mas esse camarada não servia a Deus. Mas Deus deu esse potencial para todo ser humano. Simplesmente da mesma forma como Jesus fala, a chuva não cai sobre maus e bons. Por que Deus ia falar, porque este daqui é assim, ele não vai receber isso, porque ele é assim. Não, Deus é amor, Deus é bom. Deus ele distribuiu esta capacitação para todo homem e deu esta ordem. Sujeitai e submetei a terra. Usai os seus dons, usai a capacitação que ele te deu para isso.
E este homem, mesmo com a limitação, sabe, se ele ficasse reclamando, por causa da cadeira de roda, por causa daquele outro, não tem um rapaz aí que é um palestrante excelente, que não tem nem as mãos. E você, com todo o vigor da sua saúde, com mãos, com braços, membros perfeitos, reclamando da vida, reclamando da situação atual, reclamando disso, daquilo outro, só olhando para a desgraça e não olhando para dentro de si, não olhando para o seu potencial, não olhando para aquilo que você é capaz de realizar, não olhando para aquilo que Deus te deu e de fazer algo com isso que Deus te deu. Por isso eu tenho para te dizer, meu irmão e minha irmã, a mesma mente brilhante que o Stephen Hawking teve, Albert Einstein, essa mesma capacidade que eles tiveram de realizar grandes coisas, uma pessoa que mora nas ruas, uma pessoa que não tem teto, que não tem lar, uma pessoa que passa necessidade, tem. Mas qual é a diferença de um e do outro? A única diferença é como cada um utiliza aquilo que recebeu. Tem pessoas que falam, é porque eu não tive estudo. Quantas pessoas não venceram aí sem nem mesmo ter estudo? O que eu tenho a te dizer é assim, quem quer fazer alguma coisa, vai arrumar um jeito. Quem não quer fazer, vai arrumar uma desculpa. E assim eu espero que você tenha compreendido esta pérola que Jesus coloca ali mostrando essa capacitação como um grão de mostarda. E aí, como é a sua fé? É do tamanho de um grão de mostarda ou como um grão de mostarda? Deixa aqui abaixo nos comentários, eu vou adorar ler o seu comentário e a sua dúvida também. Tem muitas coisas que poderiam ser falado ainda mais a respeito deste vídeo, mas eu não quero deixar este vídeo muito longo, então eu vejo você no próximo vídeo, tá ok?